Os Templários. Livro 2 da Biologia, Os Servidores do Mal. Pelo Espírito, J. W. Rochester. Obra psicografada pela médium russa, Vera Krisanovskaya. Livro 1, Os Luciferianos, já postado anteriormente. Romance mediúnico. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Relembrando. Raymond e Elisa, jovens personagens da trama de Os Servidores do Mal, primeiro livro da biologia, retornam agora ao cenário de Os Templários, segundo livro da biologia, para consumar, de fato, o matrimônio que lhes fora arranjado pelos pais, quando ainda eram muito crianças. Elisa aguardava, inconformada, o demorado retorno do marido, que tinha viajado à Terra Santa, voluntariamente, para pagar uma promessa pelo restabelecimento da inocente esposa, vítima de seus pecados. Mas Raymond era por demais inconstante e imaturo e, não suportando a solidão em terras tão distantes, acabou por se envolver numa intriga amorosa com uma sensual e sinistra judia. Começou aí sua verdadeira desgraça. Endividado e totalmente envolvido pelos membros da seita dos Luciferianos, Raymond se vê num labirinto sem saída e percebe que foi enganado. Como retomar agora para os braços de sua amada? Como explicar a todos aquela longa demora? Neste ínterim, Elisa reencontra o pai e conhece Gilbert Zemon, o belo cavaleiro do templo adepto de uma ciência obscura, cuja alma afundava sem freios nos abismos do mal. Linda e romântica, a condessa então desperta o verdadeiro amor no coração do jovem templário. Mas Uriel, o selvagem judeu luciferiano, ainda está em cena tramando nos subterrâneos do castelo de Ortruda um terrível fim para Raymond e Elisa. Era a idade das trevas e a luz ainda não se fazia presente no coração dos homens. Gilbert Zemon vai experimentar, então, as piores torturas e crueldades que caracterizam aquele período histórico, e a imponente e rica ordem dos Templários vê, estupefata, a sua trágica derrocada, levando junto consigo o grande amor desta história. Voltando no tempo a fim de ajudar o leitor a reconstituir o cenário daquela época difícil para a humanidade, Antônio Rolando Lopes Jr., dedicado colaborador da Editora do Conhecimento, inaugura as páginas de Os Templários apresentando alguns registros históricos que permitirão a todos melhor elucidar e entender importantes acontecimentos da Idade Medieval, presentes nesta empolgante biologia inédita do Conde de Rochester. Os editores. As Cruzadas. Para entender a história dos Templários é necessário inicialmente conhecer o que foi o movimento cruzadista que, retratando a estrutura mental e religiosa do homem medieval, se estendeu entre os séculos XI e XII, levando-o a lutar contra os inimigos da fé cristã. Desde o advento do cristianismo como religião oficial do Império Romano, as peregrinações à Terra Santa, Palestina, pouco a pouco ganharam popularidade e tomaram-se movimentos de fé e de penitência, numa busca aos túmulos dos mártires cristãos e aos monumentos construidores em suas homenagens. Durante o século V, o intercâmbio entre o Ocidente e o Oriente já era intenso. Os sírios levavam suas ideias religiosas, sua cultura e sua arte para as cidades da Gália e da Itália e, por sua vez, os cristãos ocidentais viajavam em caravanas para a Síria, Palestina e Egito, não só para visitar os lugares sagrados, mas também buscando uma vida ascética. Mas, a partir do VIII século, com a unificação política dos árabes, em decorrência da união religiosa obtida por Maomé, organizador do islamismo, tal situação começou a se modificar e os peregrinos passaram a ter grandes dificuldades para chegar à Palestina. A religião islâmica pregava a guerra santa aos infiéis e justificava o direito de saqueá-los porque não aceitavam o Deus criador dos bens materiais. Vários acordos foram feitos com o Oriente naquela época, principalmente pelos soberanos francos, na tentativa de restabelecer a paz e favorecer as condições dos peregrinos ocidentais. Em 1009, o califa egípcio Hakem, num ataque de loucura,
mandou destruir o Santo Sepulcro e exterminar os cristãos estabelecidos em Jerusalém, que passaram a ser cruelmente perseguidos. Mas, em 1027, o protetorado franco foi substituído pelos imperadores bizantinos e estes ordenaram, então, a reconstrução do Santo Sepulcro. O homem medieval possuía uma fé profunda, acreditava no paraíso e no inferno. Por esta razão, a intensa espiritualidade daquele período histórico direcionava tais movimentos e, ao invés de diminuir, o entusiasmo dos cristãos em busca dos locais sagrados, especialmente no século XI, aumentava mais e mais, envolvendo inclusive príncipes, reis, bispos e cavaleiros. Todavia, a expansão dos turcos no final do século XI, cujo islamismo fanático levava-os a impedir as expedições cristãs a Jerusalém, comprometeu totalmente a segurança dos peregrinos e colocou em risco o Império Bizantino e toda a cristandade. Com a tomada de Jerusalém, as peregrinações aos lugares santos foram proibidas. Os imperadores de Constantinopla imploraram a assistência dos papas, pedindo o restabelecimento da unidade cristã, a expulsão dos turcos e o resgate do Santo Sepulcro. Foi então que surgiram as cruzadas, expedições guerreiras de caráter religioso com o propósito de libertar a Palestina dos turcos e proteger os fiéis dos perigos das peregrinações, uma verdadeira contraofensiva cristã ao avanço muçulmano. Outros fatores contribuíram e impulsionaram o movimento das cruzadas. O momento histórico por que passava a Europa, numa relação feudalista suzerano-vassalo, fazia-se refletir também no relacionamento entre os homens e Deus. Assim, os guerreiros vassalos tinham como dever e forma de penitência proteger o Cristo suzerano. No contexto comercial, as cruzadas constituíram excelente oportunidade de criar a sua área de influência no Mediterrâneo. A própria expedição militar representava um bom investimento, já que os italianos forneciam empréstimos, mantimentos, equipamentos e navios aos cruzados. Além disso, no campo social, a expansão demográfica e a consequente expansão das fronteiras agrícolas desencadearam a migração dos camponeses dos feudos, que passaram a buscar uma forma alternativa de sobrevivência, e as cruzadas dariam esta oportunidade de obter novas terras no Oriente. Entre os anos de 1096 e 1270, foram organizadas muitas cruzadas, mas a história registra 8 delas como sendo as principais. Na verdade, houve um fluxo ininterrupto de peregrinações a Jerusalém, armadas ou não, que desembarcavam ali todos os anos durante a primavera. O termo cruzada adveio do período em que o Papa Urbano II, durante o Concílio de Clermont, ordenou aos cavaleiros que estavam de partida para a Terra Santa que assinalassem com uma cruz os seus trajes guerreiros, com a promessa de receberem a indulgência pelos pecados cometidos, a suspensão de suas dívidas e a proteção dos seus bens. Inclusive, muitos daqueles que partiram para a conquista de Jerusalém, fizeram-no justamente na expectativa de morrer na luta e ganhar a salvação eterna. Os cavaleiros passaram, então, a utilizar o símbolo da cruz sobre as suas armaduras. A primeira cruzada, 1096-1099, foi comandada por Godofredo de Bulhão e obteve relativo sucesso com a conquista da Palestina e parte da Síria e a fundação de um reino cristão. Foi durante este período que começaram a surgir várias ordens de cavaleiros, a dos hospitalários, a dos templários e a dos teutônicos. Entre os anos de 1147 e 1149 foi organizada a Segunda Cruzada contra os muçulmanos, desta vez liderada por Luís VII, rei da França, e por Conrado III, imperador do Sacro Império Romano Germânico. A expedição atingiu Constantinopla e chegou à Ásia, mas foi derrotada antes de chegar à Palestina. A Terceira Cruzada, ou Cruzada dos Reis, 1189-1192, foi decidida pelo Papa Gregório VIII, depois que o sultão egípcio Saladin retomou Jerusalém. Foi liderada por Ricardo Coração de Leão, rei da Inglaterra, por Filipe II, rei da França, e por Frederico Barba Ruiva,
imperador do Sacro Império Romano Germânico. Este último faleceu na Ásia Menor, tendo suas forças se dispersado. Filipe Augusto, por questões de divergências, se retirou da luta, e Ricardo continuou sozinho, conquistando algumas cidades. Por fim, embora não tenha tomado a Cidade Santa, conseguiu um acordo com a Saladin para que as peregrinações fossem permitidas. Ao contrário das anteriores, os motivos que provocaram a Quarta Cruzada, entre 1202 e 1204, foram outros. Inicialmente proposta pelo Papa Inocêncio III e financiada pelos nobres de Veneza, em vez de se dirigirem para a Terra Santa, que era o ponto crucial do conflito entre cristãos e muçulmanos, os cruzados resolveram atacar Constantinopla com o objetivo de derrubar Aleixo III e o Império Bizantino, cujas riquezas lhes interessavam. Com a tomada de Constantinopla, foi criado o Império Latino do Oriente, entre 1204 e 1261. Balduíno de Flandres foi feito imperador e um patriarca latino foi nomeado papa. Esta conquista latina tornou-se um desastre porque enfraqueceu o Império Oriental e agravou o ódio entre a cristandade grega e latina. Ainda motivada por Inocêncio III, a Quinta Cruzada, 1217 a 1220, formada por húngaros, austríacos, cipriotas, frísios, noruegueses e francos da Síria, ficou conhecida pelo completo fracasso na conquista do Egito. A Sexta Cruzada, 1228-1229, foi organizada pelo imperador germânico Frederico II, que conseguiu firmar um tratado com os muçulmanos, pelo qual Jerusalém, Belém e Nazaré ficavam sob a jurisdição dos cristãos ocidentais, mantendo-se, contudo, o livre acesso dos muçulmanos às mesquitas de Jerusalém. Mais tarde, em 1244, Jerusalém foi tomada novamente pelos turcos. Luís IX, rei da França, liderou as duas últimas cruzadas. A sétima foi organizada a partir da pregação de Inocêncio IV, feita no Concílio de León, e durou entre 1248 e 1250. Luís IX, mais tarde conhecido como São Luís, foi preso e libertado anos depois, após pagamento de resgate. 2 décadas mais tarde, em 1270, Luís comandou a última grande expedição, a oitava, mas ele e seu exército foram dizimados por uma epidemia de tifo. No final do século XIII, os turcos apoderaram-se da última fortaleza cristã no Oriente. Vários papas tentaram organizar novas expedições, mas sem sucesso. Não mais existiam as motivações sociais e econômicas que impulsionaram as primeiras expedições. Como consequência, as cruzadas foram responsáveis pelo enfraquecimento do feudalismo, aumentando assim o poder dos reis. No plano econômico, a expansão do comércio com o Oriente favoreceu cidades marítimas, como Gênova e Veneza. Adicionalmente, o intercâmbio cultural floresceu, levando ao desenvolvimento das universidades e da literatura. Mas, se forem considerados os objetivos primeiros das cruzadas, elas foram um fracasso, pois além de não terem conquistado, de modo permanente, a Terra Santa, não se pode afirmar que tenham detido a expansão do islamismo. Os Templários. A Ordem dos Cavaleiros Templários foi sem dúvida a mais importante e poderosa organização militar e religiosa da Idade Média. Originada em consequência do movimento das Cruzadas, muitas especulações surgiram a respeito dessa enigmática ordem de cavaleiros medievais que, em seus 2 séculos de existência, passou da pobreza a um império de glórias e riquezas e daí uma trágica e violenta queda. Em 1118, Hugues de Pins, um cavaleiro que lutou ao lado do comandante Godofredo de Bulhão durante a Primeira Cruzada, se apresentou ao rei latino de Jerusalém, Balduíno II, juntamente com outros 8 cavaleiros franceses, com o ardente desejo de defender o reino cristão e proteger a rota de peregrinação que ia de Jafá a Jerusalém.
Balduíno acolheu seu projeto e destinou a eles uma mesquita erigida ao lado das ruínas do antigo Templo de Salomão, para que servisse de quartel-general. A ordem passou, então, a ser conhecida como Cavaleiros do Templo de Salomão, ou ainda Pobres Cavaleiros de Cristo, pois, como monges que eram, os guerreiros haviam feito votos de pobreza e de humildade, cujo símbolo era um selo contendo 2 cavaleiros montados num único cavalo. Os Cavaleiros do Templo, ou Templários, como ficaram conhecidos, não tinham regras bem definidas. Assim, Hughes partiu ao Ocidente em busca do reconhecimento da ordem pela Igreja de novos adeptos. Durante o Concílio de Troyes, em 1128, Bernardo de Clairvaux, um dos grandes responsáveis pela ascensão da ordem, redigiu as regras da nova organização, baseado nas regras de São Benedito, um conjunto de rigorosos deveres militar-religiosos. A ordem passou a utilizar o hábito branco com uma cruz vermelha. Deviam ainda conservar a barba, os cabelos rasos, vestir-se com humildade e fazer os votos de castidade, pobreza, caridade e obediência aos ofícios religiosos. Apesar das severas regras monásticas, a ordem recebia constantemente novos membros e crescia rapidamente, movida pelo fervor religioso, pela busca de perigosas aventuras e pela lei de progenitura, que desamparava boa parte dos nobres cavaleiros, já que concedia somente ao primogênito a herança dos títulos de nobreza e das posses da família. Em 1130, Hughes retornou à Palestina, agora como primeiro grão-mestre da Ordem dos Templários, com um pequeno, mas bem treinado exército, recrutado por ele, preparado para o combate e para o auxílio aos peregrinos. Entretanto, antes mesmo de ter provado seu real valor, as autoridades eclesiásticas presentearam os membros da ordem com todo tipo de favores, cumulando-os de privilégios. O Papa Inocêncio, em 1139, libertou-os da influência real, tornando-os subordinados apenas ao próprio Papa. Suas propriedades foram associadas aos bens da Igreja e isentas do pagamento de taxas. Por outro lado, as inúmeras doações da nobreza e da realeza deixaram a ordem cada vez mais rica e poderosa. Em pouco tempo, os templários tornaram-se os donos de imensos castelos, fortes, monastérios, comendadorias e propriedades espalhadas por toda a Europa e Oriente. Aos poucos, suas atividades se diversificaram através do comércio, da administração de fazendas, da extração de minérios e de uma extensa frota de navios e acabaram por desenvolver o comércio, a cultura, a comunicação, a tecnologia e a engenharia. Por fim, pelo acúmulo de riquezas, criaram um sistema de crédito, de transferências de valores e de empréstimos que os tomaram verdadeiros precursores dos banqueiros. Em 1187, os templários perderam o controle de Jerusalém para o sultão egípcio Saladin, mas conseguiram se instalar novamente em seu quartel-general, em 1228, quando Frederico II retomou o controle da cidade. Pouco tempo depois, em 1244, a ordem foi novamente expulsa pelas forças turcas e forçada a se mudar para São João d'Acre, onde permaneceu até 1291, quando a cidade caiu definitivamente nas mãos dos muçulmanos. Os cavaleiros do templo se exilaram em Chipre, mas logo retomaram a Europa. Em 1298, o templário Jacques de Molay foi nomeado grão-mestre, numa época em que a organização passava por momentos difíceis, já que os sarracenos estavam derrotando os cruzados e retomando a posse de importantes cidades. Jacques deparou-se, então, com um grande inimigo, o rei francês Filipe IV, que tinha enormes dívidas com a ordem e passou a cobiçar as suas riquezas. Filipe IV o Belo, monarca ávido e inescrupuloso, em sua desesperadora situação econômica, decidiu iniciar a cobrança de impostos do clero francês, mas encontrou forte resistência do Papa Bonifácio VIII. O conflito entre Filipe e Bonifácio teve o seu apogeu quando o Papa ameaçou excomungar o rei. Em 1303, Filipe,
furioso e num ato de insanidade, mandou prender o Santo Padre sob acusação de heresia, mas a burguesia francesa conseguiu a libertação de Bonifácio VIII, que retomou a Roma. Meses depois, ele veio a falecer e, então, foi nomeado à frente da Igreja Bento IX, que manteve uma postura rígida contra Filipe. Alguns meses mais tarde, misteriosamente, Bento morreu envenenado. A escolha do novo Papa teve influência direta de Filipe. Bertrand de Got, ambicioso arcebispo de Bordeaux, fez uma aliança com o rei francês e, em troca da eleição, concordou, entre outras coisas, em reconciliar a Igreja com a realeza francesa, cedendo a ele os dízimos cobrados pela Igreja, e a perdoar o erro de Bonifácio VIII, procurando destruir e anular sua memória. Bertrand foi coroado Papa com o codinome de Clemente V e, a partir de então, Filipe contou com seu apoio na perseguição aos templários. Primeiramente, tentaram uma fusão dos Cavaleiros do Templo com a Ordem dos Hospitalários, mas Jacques de Molay opôs-se energicamente. Depois, Filipe pediu que seu filho fosse aceito na ordem. Sua intenção era transformá-lo no futuro grão-mestre, e, assim, adquirir as riquezas da organização, mas Jacques negou-se a admiti-lo. Finalmente, em outubro de 1307, com a anuência de Clemente, Filipe armou uma cilada e decretou a prisão de todos os templários sob diversas acusações heréticas, entre elas a de que adoravam um demônio intitulado Baphomet. Simultaneamente, milhares de cavaleiros foram presos em todo o território francês e imediatamente interrogados pelos comissários da Santa Inquisição até confessarem suas heresias. Jacques de Molay e outros templários foram torturados por vários anos, até que seus acusadores conseguiram as confissões que permitiram Clemente V abolir a Ordem dos Templários, em 1312. Jacques de Molay, último grão-mestre da Ordem dos Cavaleiros do Templo, foi condenado à fogueira em 1314, em Paris. Mas, antes de morrer, intimou Filipe e Clemente a comparecerem perante o tribunal divino para receber o justo castigo. Curiosamente, Clemente V morreu 40 dias depois de Filipe IV, cerca de 8 meses após a morte de Jacques de Molay. Hoje, quase 700 anos depois da extinção da Ordem dos Templários, muitas questões ainda permanecem obscuras. Muitos mistérios não foram elucidados e muitos mitos foram criados em torno dessa famosa organização que tem inspirado escritores e artistas. Alguns defendem a tese de que a ordem não teria acabado com a morte de Jacques, outros de que muitos cavaleiros templários teriam se juntado a outras ordens, como a dos Hospitalários ou a de Sion, e que alguns destes monges guerreiros teriam se exilado na Escócia e fundado La Franco-Maçonaria, que eram detentores de secretos conhecimentos místicos e iniciáticos, que possuíam o Santo Graal e a Arca da Aliança. Mas isso já é outra história. Capítulo 1. Era uma noite escura de inverno do ano de 1302. Já fazia 2 dias que a neve caía sem parar. Naquele momento, o vento gelado fustigava o rosto dos viajantes que seguiam devagar pela estrada, onde mal se enxergava sob a cobertura da neve. À frente iam 2 cavaleiros enrolados em largas capas brancas e capuzes abaixados. Atrás deles, a uma certa distância, seguiam 2 escudeiros em capas escuras. O grupo avançava com lentidão, pois em certos trechos o vento formava montes de neve e os cavalos afundavam até a barriga. Irmã Ervin, temo que acabemos morrendo congelados antes de conseguirmos alcançar algum abrigo. É fácil quebrar o pescoço entre essas ravinas. Essa maldita estrada parece que não tem fim, observou um dos cavaleiros, sacudindo a neve da capa e refreando o cavalo, que tropeçou. Irmão Gil, não se irrite à toa, respondeu tranquilamente o outro. Estamos no caminho certo. Lá está a floresta que vamos atravessar. Conheço perfeitamente este caminho, pois já passei por aqui várias vezes,
E posso dar-lhe uma notícia consoladora. Do outro lado da floresta existe uma hospedaria bem decente, onde encontraremos comida e podemos pernoitar. Portanto, tenha paciência. Acredito que em 1 hora atravessaremos a floresta e, então, você logo verá a luz do farol da esperança que o estalajadeiro instalou num poste alto na frente da estalagem para atrair viajantes sob o seu teto hospitaleiro. Irmão, suas palavras dão-me forças e já estou sentindo por antecipação todas as delícias do jantar, disse o primeiro cavaleiro, recuperando o bom humor. Você irá deliciar-se ainda mais porque hoje é dia de pratos gordos, revelou Ervin, alegremente. A conversa, então, foi interrompida, pois a estrada obrigou os cavaleiros a formarem uma fila. Quando saíram da floresta, a neve parou de cair e eles realmente viram ao longe uma luz fraca e intermitente. 15 minutos depois, os viajantes pararam os cavalos exaustos junto aos portões da hospedaria. Agora, sob a luz da lanterna, podia-se enxergar que eram 2 cavaleiros templários acompanhados de irmãos de ofício. Um destes últimos apeou do cavalo e bateu nos portões com o cabo da espada, gritando alto. Ei! A hospedaria era uma grande edificação de madeira com 2 pavimentos e um telhado pontiagudo. Atrás da casa viam-se cavalariças, depósitos e outras construções, cercados por uma forte cerca de tábuas com portões altos. Logo os portões se abriram e o grupo entrou no quintal. Na porta da hospedaria os cavaleiros foram recebidos pelo próprio dono da estalagem, que se apressou em livrá-los das capas úmidas e, com reverências, conduziu-os ao quarto ao lado da cozinha, destinado aos hóspedes especiais e que rapidamente foi iluminado. Em seguida, os templários solicitaram quartos para os seus servos, encomendaram o jantar e pediram que fosse acesa a lareira. O estalajadeiro desculpou-se dizendo que não tinha nada pronto por causa do adiantado da hora, eram 10 horas da noite. Então, enquanto os viajantes esfomeados aguardavam que o jantar fosse preparado, ele serviu-lhes uma torta e uma jarra do melhor vinho velho que possuía, pois, os templários eram grandes conhecedores de vinhos, cuja fama corria longe. Reconhecemos num dos viajantes a figura de um velho conhecido, Ervin Finsterbach. Só que agora ele parece um homem no auge de suas forças físicas. Seu rosto, entretanto, perdeu aquela antiga expressão de paz e apresenta uma palidez doentia. Em todo o seu ser há a marca de uma sombria tristeza. Seus olhos brilham como uma chama agitada e nos cantos da boca existe uma estranha depressão, misto de energia e de amargura. Seu companheiro é um rapaz de uns 28 ou 29 anos, muito bonito, alto, elegante e encorpado. Sua estrutura física parece feita de aço e deve possuir uma força extraordinária. Seu rosto é belo não pela perfeição, mas pela expressão geral. O nariz aquilino, a boca pequena e bem delineada, oculta sob bigodes pretos, os dentes brancos ofuscantes e o sorriso contém em si algo cativante. Os grandes olhos, negros como veludo, brilham com orgulho e energia. Os cabelos negro-azulados e a barba cortada rente, conforme estatuto da ordem, são naturalmente ondulados. Tudo indica ser ele um homem sensual, orgulhoso, despótico até a teimosia e capaz de quaisquer extremos. Aliás, naquele exato momento, ele só pensava no jantar. O calor agradável, o excelente vinho e o apetitoso aroma da caça, deixaram-no de muito bom humor. Fazendo as honras à torta, ele foi até a cozinha para ver quando ia sair o jantar. Após alguns minutos, retomou, sentou-se à mesa e disse: Ervin, você sabia que desde ontem está hospedado aqui na estalagem um de nossos irmãos? Acabei de encontrar na cozinha o seu servo. Ele me informou que o irmão Raven adoeceu gravemente e não pôde prosseguir viagem. Mais tarde, devemos fazer-lhe uma visita. Sem dúvida. Vamos saber se podemos ser úteis em algo ao irmão Raven. Ah,
Mas chegou o jantar. Não vamos deixá-lo esfriar, disse Finsterbach, em cujo rosto apareceu uma expressão levemente preocupada ao saber que na hospedaria encontrava-se um templário doente. Após o jantar, Erwin aconselhou o jovem descansar. Ele mesmo iria pessoalmente visitar o doente, depois de trocar de roupa. O jovem cavaleiro, que se chamava Gil Basemon, ficou muito satisfeito com aquela decisão, pois estava caindo de tanto cansaço. Pediu, então, que o conduzissem ao seu quarto, que ficava separado do de Erwin por um corredor. Era um pequeno cubículo cuja mobília consistia de uma cama, uma mesa e um banquinho de madeira. Estava muito frio ali. O jovem cavaleiro, então, enrolou-se em sua capa de feltro, que àquela hora já tinha secado, e deitou-se no leito duro sem se despir. Apagou a vela e estava ajeitando-se o mais confortavelmente possível quando ouviu por perto um gemido surdo. Uma voz rouca murmurou: Meu Deus! Tenha piedade de mim. Não me abandone nesta hora terrível, mesmo que eu mereça pelos crimes que cometi. Gil estremeceu e levantou o corpo. Provavelmente, ao lado do seu quarto ficava os aposentos do irmão doente, separado apenas por uma divisão de tábuas de madeira. Com a escuridão do ambiente ele pôde perceber que passava luz através de grandes frestas. Mas, o rapaz estava exausto e queria dormir, por isso, deitou-se novamente dizendo a si mesmo que Erwin tinha prometido visitar o doente. No mesmo instante, ouviu a porta do quarto vizinho se abrir e a voz de Finsterbach perguntar a alguém: Irmão, posso ser-lhe útil em algo? Acabei de saber que está aqui doente. Precisa de alguma coisa? Preciso de um padre. Quero me confessar e aliviar minha alma do peso que a esmaga, respondeu o doente com voz rouquenha. Vou imediatamente mandar um servo buscar um padre no posto de comando da ordem mais próximo. Ele chegará tarde demais. Sinto que a morte se aproxima. Vejo tudo escuro à minha volta, gemeu o doente com voz lamentosa, intermitente e seca. Nesse caso, irmão, confie ao meu ouvido aquilo que aflige a sua alma. Você sabe que os estatutos da nossa ordem me autorizam a ouvir confissões e a absolver os pecados. Você é irmão da nossa ordem. Então, gostaria de receber a sua ajuda. Estou sufocando na escuridão. Mas, poderia me dizer o que vem a ser a fonte da luz? A fonte da luz é a noite, respondeu Finsterbach, baixando a voz. Em seguida, acrescentou mais baixo ainda: Agora, irmão, sabe que pode confiar em mim. O ouvido apurado de Gil captou cada palavra e até a entonação da última frase. Sua curiosidade fora extremamente aguçada. O rapaz sabia que em sua ordem havia uma irmandade secreta, no qual era admitido somente número limitado de cavaleiros. Há muito tempo ele desejava ingressar naquele grupo seleto, mas até então não conseguira. Agora, aparecia-lhe a oportunidade de ouvir um importante diálogo entre dois iniciados que, supostamente, reconheceram-se pela senha. Gil deslizou da cama como uma sombra e colocou o olho na fresta iluminada. A sorte favorecia-o, daquele local podia enxergar quase o quarto inteiro. À sua frente, num nicho, havia uma cama. A vela acesa sobre a mesa iluminava o rosto esgotado, pálido e emagrecido do templário, que estava encostado nos travesseiros. Suas mãos brancas e ossudas vagavam agitadas pela capa branca que lhe servia de cobertor. Os olhos no fundo das órbitas refletiam horror e tristeza. Gil percebeu imediatamente estar diante do moribundo. Finsterbach estava sentado à cabeceira do leito e, inclinando-se para o doente, ouvia a confissão que este fazia a meia voz. A confissão era muito estranha, uma série de meias frases, palavras misteriosas e de duplo sentido, compreensíveis apenas aos dois.
Grande parte do seu teor ficou indecifrável a Gil. Ele, entretanto, percebeu que diante de si descortinavam-se peripécias de uma vida criminosa, consagrada ao estudo da ciência maldita, a atos sacrílegos e a um monte de blasfêmias e horrores. Finsterbach tentava de todas as maneiras acalmar e consolar a alma assustada do moribundo, mas este ficava repetindo com crescente preocupação: não. Todos esses sofismas que acabaram comigo não vão me devolver a paz. Reneguei o meu Deus e ele me abandona na terrível hora da morte. Ah! Ele endireitou-se tremendo com o corpo inteiro. Seus olhos estavam bem abertos, a testa ficou molhada. Será que não vê as sombras negras e os monstros asquerosos que querem possuir a minha alma? Uma cruz. Dê-me logo uma cruz para que eu possa defender-me desse bando nojento, rugia ele, debatendo-se como se lutasse com seres invisíveis. Ajude-me, irmão. Eles estão me atacando. As mulheres com rostos desfigurados, os monstros cobertos de pelos e as cobras com olhos em brasa, sinto suas garras dilacerando meu corpo. A saliva deles está me cobrindo e a fumaça negra me sufocando. Os cabelos de Gil eriçaram-se e um suor de terror cobriu sua pele. Mesmo assim, ele não se moveu e, como hipnotizado, continuou a espiar o que acontecia no quarto vizinho. Provavelmente o deprimente horror daquela agonia conseguiu atingir também a Finsterbach. Pálido, ele ficou olhando o moribundo gemer e revirar-se na cama. De repente, lembrou-se de algo, correu para a mala de couro junto à porta e arrastou-a até a cama. Depois, arrancou a chave pendurada no pescoço do templário e, retirando da mala uma caixa, abriu-a. De dentro, tirou um pequeno candelabro com 7 velas, uma estilete de lâmina reluzente e um bastão com nódulos, que colocou nas mãos convulsivamente apertadas do moribundo. Depois de acender as velas, Ervin pegou o estilete e reverenciou os 4 lados, pronunciando com voz pausada palavras incompreensíveis para Gil. Em seguida, aproximando-se do moribundo, fez sobre a cabeça deste um sinal cabalístico e passou a ponta do estilete com tal rapidez em volta dele que a brilhante lâmina pareceu ter deixado no ar um círculo fosforescente. No mesmo instante, o quarto encheu-se de um ruído lúgubre e ouviu-se um grito estridente como se abafado pela distância. Depois, restabeleceu-se o silêncio. A luz bruxuleante da vela iluminava a cabeça pálida do templário deitado imóvel que deve ter falecido, pois Finsterbach, após um rápido exame, cobriu-lhe o rosto com a borda da capa branca. Em seguida, recolocando os objetos no mesmo lugar, ele saiu do quarto levando a caixa consigo. Gil foi deitar-se com a cabeça ardendo. O que vira encheu-lhe a alma de um misterioso horror, mas também de um enorme desejo de novos conhecimentos. Agora, como ele sabia que Ervin pertencia aos iniciados superiores da ordem, faria de tudo para este aceitá-lo em suas fileiras. Um pouco mais calmo com aquela decisão, o rapaz adormeceu num sono profundo. Quando acordou já era dia. Junto ao seu leito estava Ervin já vestido e tentando acordá-lo. Você tem um sono invejável, irmão Gil. Vejo que me preocupei à toa que o barulho ao lado do seu quarto atrapalhasse o seu sono, observou o cavaleiro com um sorriso, olhando atentamente para o seu jovem companheiro. Oh, dormi como um morto. Mas, o que aconteceu no quarto ao lado? Perguntou Gil, sem um menor vacilo. Ele quer saber se eu ouvi o que aconteceu ontem à noite, passou instantaneamente na mente do rapaz. Bem, teve barulho suficiente para despertar qualquer um. À noite faleceu o irmão Raven. Ele delirou terrivelmente durante a agonia. Mas, isso não vem ao caso. Você precisa ir até o posto de comando mais próximo. Lá deverá informar aos irmãos sobre a morte de um membro da ordem e convocá-los para prestar a ele a última homenagem. Depois de um rápido desejum,
Gil pôs-se a caminho levando a carta de Finsterbach ao comandante do posto. Viajou tão rápido que, após algumas horas, chegou ao seu destino. O cavaleiro Raven estava sendo aguardado no posto de comando e a notícia de sua morte, a poucas milhas de distância do posto, impressionou a todos. Na mesma tarde, alguns cavaleiros partiram para buscar o corpo do colega. Raven foi sepultado com a habitual cerimônia no cemitério anexo ao posto de comando. Mas Gil, cuja curiosidade fora aguçada ao que observava tudo com atenção, notou que apenas determinados cavaleiros vestiram o falecido e que na noite que precedeu o sepultamento foi secretamente realizada uma missa, que 2 iniciados chamaram de Missa Vermelha. De tudo aquilo, ele concluiu que o sepultamento de iniciados era acompanhado de ritos secretos e que a vida inteira deles estava repleta dos mistérios de uma ciência terrível e desconhecida. No dia seguinte ao enterro, Gil e Erwin prosseguiram a sua jornada para o posto de comando deste último, de onde tinham partido algumas semanas antes, pois o prior convocou Finsterbach a negócios. Gratidão imensa a todos os membros do canal, que Deus lhes dê muito mais. E a você, que comenta, compartilha, e deixa o seu gostei. O seu apoio é o meu maior incentivo, ajuda o canal a crescer, e faz com que estes vídeos cheguem a mais pessoas. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 2. O acontecimento na estalagem marcou muito o jovem cavaleiro. Aquele episódio não só despertou a sua curiosidade como também incutiu-lhe um forte desejo de penetrar nos mistérios daquela ciência que deveria ser terrível tanto para o corpo como para a alma, mas que, em compensação, dava aos que a conheciam um grande poder oculto. Era justamente esse tipo de poder que ansiava com todas as suas fibras a orgulhosa e vaidosa alma do jovem cavaleiro. Gil Beizemon não foi mimado pelo destino. Quarto filho de uma família nobre e abastada, por força da cruel lei feudal que privava de tudo os membros mais novos da família, ele nada possuía a não ser o brasão e a espada para a conquista de uma posição honrosa na sociedade. O acaso levou-o ainda muito jovem para a Alemanha, onde morava sua tia-madrinha, Juliana de Beizemon, casada com um alto dignitário da Bavária, e que educou o afilhado. Quando ele atingiu a maturidade, para garantir o futuro de Gil, ela achou melhor fazê-lo entrar para a Ordem dos Templários, cuja enorme riqueza e poder proporcionava aos seus membros um lugar de honra na sociedade. Na verdade, durante aquele último século, a reputação da famosa Ordem dos Cavaleiros do Templo sofrera um estranho obscurecimento. Eles eram acusados de relações criminosas com os sarracenos, de uma terrível avareza e de praticarem os 7 pecados capitais. Entretanto, todas essas acusações eram feitas a meia voz e ninguém ousava acusar abertamente os orgulhosos monges guerreiros que só na França possuíam 9.000 castelos fortaleza e, com seus 22.000 cavaleiros, sem contar os irmãos de ofício e os simples soldados, representavam um verdadeiro exército. Por força das circunstâncias, Gil Beizemon vestiu contrariado o traje branco dos cavaleiros do Sion. Ele tinha uma natureza impetuosa e mundana e, por isso, detestava a vida monástica. Além disso, estava apaixonado por uma de suas primas que já era comprometida com um barão alemão. Apesar da desagradável situação, Gil pronunciou os votos monásticos com firme intenção de cumprir rigorosamente o seu dever de monge e de guerreiro, pois era honrado e honesto. Durante essa sua fase inicial de exagerada honradez e severa luta moral, que travava interiormente por estar em permanente contato com a vida mundana e ter de renunciá-la, Gil desenvolveu com perfeição seu talento musical e encantava as damas cantando canções provençais como um hábil trovador. Quando entrou para a ordem, a música tornou-se um consolo. Ele, então, afogava a tristeza e a ira de sua alma dolorida nos sons melódicos da lira ou nas grandiosas melodias do órgão. Em seguida, foi enviado à ilha de Chipre para juntar-se ao destacamento de cavaleiros que seguiriam para a Palestina,
onde aconteciam os últimos combates pela conquista de Jerusalém. Mas, uma grave enfermidade impediu-o de viajar e ele ficou em Famagusta. A estada naquele lugar provocou uma nova fase em sua existência. Ele conheceu um jovem cavaleiro cuja mente afiada e a conversa interessante atraíram-no intensamente. Ele nem notava que as conversas daquele rapaz aos poucos destruíam a sua antiga fé e a sua crença religiosa. George Alto Marinello zombava com tanta sutileza das virtudes impostas pela ordem, do idealismo da fé e da eterna esperança na justiça que Gil, sem perceber, passou a considerar ridículas as próprias dores de consciência e, então, começou a aproveitar abertamente as delícias da vida quando estas lhe surgiam. Por fim, na condição de absoluto segredo, o novo amigo ofereceu-lhe alguns livros proibidos para leitura como as obras de Orígenes, de Pierre Abelard e de David Nantes, que abalaram consideravelmente o prestígio da igreja aos olhos do rapaz. Gil tendia inteiramente a um materialismo absoluto quando Irving Finsterbach retomou da Terra Santa. Ele havia se ferido gravemente sob os muros de Jerusalém e o grão-mestre da ordem enviou-o a Chipre para recuperar-se. Apesar da diferença de idade, Gil e Irving sentiam uma grande simpatia mútua. O ferido afeiçoou-se a tal ponto pelo canto do jovem templário que o declarou como seu melhor amigo. Então, quando foi designado como comandante de um posto de comando na Alemanha do Norte, conseguiu que Gil acompanhasse. Tudo isso aconteceu 2 anos antes do momento em que prosseguimos com o nosso relato, período que transcorreu tranquilamente para o jovem templário. Gil acostumou-se à sua nova situação e levava a mesma vida que a maioria dos irmãos, extremamente cumprindo os estatutos da ordem e, por trás, entregando-se a todos os prazeres permissíveis. Ele agora era um ateu despreocupado que não acreditava em Deus nem no demônio e que ria das próprias antigas dores de consciência. O que ouvira na confissão do irmão Raven animou imediatamente o seu interesse pela sociedade secreta dos iniciados, a qual ficou conhecendo por intermédio de Alto Marinello, que lhe incutiu a esperança de ser aceito entre os seus membros. Curioso e insubordinado, ele sofria de impaciência, sabendo que perto de si havia um iniciado que insistia em ficar calado. Será que ele o achava indigno de partilhar seus conhecimentos? Nesse caso, então, iria obrigá-lo a falar. Tomando tal decisão, Gil ficou aguardando e, numa certa tarde alguns dias depois da morte de Raven, quando ele e Finsterbach encontravam-se a sós, perguntou inesperadamente: Irmão Irving, eu trato com total confiança e sempre estou pronto a revelar-lhe os meus pecados mortais. Por que não confia em mim? O que fiz para merecer isso? Não estou entendendo, Gil. Por que não deveria confiar em você? Quando expressei alguma desconfiança? Perguntou Finsterbach, surpreso. Você esconde de mim que possui um conhecimento e poder acima do comum. Se há tempos que na nossa ordem existe uma irmandade de iniciados que é mantida em segredo e que detém conhecimentos ocultistas. Aquilo que aconteceu junto ao leito de morte do irmão Raven confirmou-me que você é um iniciado que tem poder sobre o mundo invisível. Entretanto, continua calado e me deixa minguar na ignorância. Então, ficou espiando pela fresta e conseguiu descobrir o meu segredo? Perguntou Irving, franzindo o senho. É verdade. Fiquei olhando mesmo. Vi e ouvi tudo, mas nada entendi porque sou um profano. Agora, decidi saber tudo. Mas, gostaria de ter você, Irving, como meu tutor. Finsterbach abaixou a cabeça com ar sombrio. Você tem razão. Realmente, sou membro da Irmandade Secreta e não tenho o direito de rejeitá-lo, já que deseja juntar-se a nós. Mas, permita-me dizer, Gil, que essa ciência, tentadora e terrível, não traz felicidade nenhuma. Para tornar-se seu adepto será preciso renunciar a tudo que você considera sagrado até agora. E, uma vez pisando nessa trilha,
não terá como retornar. E o que se ganha em troca com tudo isso? Perguntou Gil com tremor na voz. Em troca, adquirimos uma liberdade ilimitada e o direito de aproveitar tudo o que existe de bom na vida. O nosso ídolo é a carne e o mundo visível e sensível que nos cerca. Satisfazer todos os instintos que nos deu a natureza significa servir a Deus e juntar-se a Ele. Resumindo, tudo que existe de tentador como o ouro, o amor e o poder ocultista, que submete ou mata as outras pessoas, tudo isso nos pertence. Mas, torno a repetir, Gil, isso não traz felicidade. O rapaz ouviu as palavras de Ervin com olhar faiscante. Toda a sua amargura, a luta e os sofrimentos pareceram revoltar-se dentro dele. E você pensa que suportar milhares de sofrimentos e privações imerecidas cantando salmos traz felicidade? Perguntou ele com voz entrecortada. Será que a justiça divina interfere nas injustiças cotidianas? Será que eu próprio não fui vítima da revoltante lei que deu a meu irmão mais velho riquezas, poder e as alegrias da família, enquanto me transformou em mendigo, privou-me do lar e de todos os direitos humanos? Assim acontece em todos os lugares. O mal sempre triunfa e a virtude é perseguida. Há muito tempo me pergunto onde encontrar a chave do mistério da nossa existência. Por que eu, que me tornei um monge contra a própria vontade sem vocação, devo submeter-me à disciplina que me foi imposta e que me indigne aos princípios nos quais já não acredito? Aceite-me na sua irmandade, Ervin, e serei o mais fiel e fervoroso dos adeptos. Sim, eu quero endeusar a matéria e usufruir de uma liberdade sem fronteiras. Portanto, por que não posso deliciar-me com um amor impuro se não alcanço um amor justo? Porque eu, um deserdado, que mais do que qualquer outro necessita de armas ocultistas para se vingar e destruir o caminho que me impede a felicidade, não posso juntar riquezas. Gil foi se entusiasmando cada vez mais. Em seu olhar, nos seus gestos e na sua voz metálica soava a indignação e a ira interior, há muito tempo reprimida. Naquele momento fatídico, o demônio que cochila em cada alma humana despertou dentro dele e calou a sua consciência e a sua fé. Finsterbach abaixou a cabeça. Que o seu desejo se realize. Vou falar com os irmãos. Você pode começar a sua aprovação e na primeira reunião secreta receberá o batismo de fogo. Assim chamamos o rito de aceitação na nossa irmandade secreta, acrescentou Ervin, vendo o ar surpreso de Gil. Alguns dias mais tarde, Finsterbach informou ao amigo que a próxima reunião secreta seria realizada em 3 semanas e entregou-lhe os estatutos secretos da Irmandade para que ele os estudasse bem. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. O rapaz, então, lançou-se com afinco naquela tarefa, aguardando impacientemente o grande dia em que diante dele abrir-se-iam as portas do arquivo, da biblioteca e do laboratório secreto. Mas, indócil, ele perguntou com preocupação, certa vez, se a reunião havia sido adiada. Ervin riu e explicou-lhe que as reuniões jamais podiam ser adiadas por causa das medidas de segurança que eram inevitavelmente tomadas e preparadas muito tempo antes da data marcada. Todos os iniciados são informados da reunião através de um sinal combinado e apenas a morte pode livrá-los da obrigação de participar dela, explicou Ervin. 2 dias antes da reunião secreta, o posto de comando começou a se esvaziar. Uns viajaram para inspecionar uma propriedade distante, outros foram levar mensagens ao grande prior ou a outros comandantes. Parte dos cavaleiros e irmãos de ofício se dispersaram, o restante separou-se após o jantar, sem suspeitar o que estava sendo preparado. Perto da meia-noite, quando todos dormiam um sono estranhamente profundo, alguns guardas ocuparam, em silêncio, todas as saídas e as torres da fortaleza para que pudessem ver de longe quem se aproximasse dali. Então, quando chegava algum cavaleiro e fazia no ar um sinal combinado com a espada,
era conduzido imediatamente sem alarde para dentro do castelo ou através de uma passagem secreta. Nervoso e excitado, Gil aguardava em seu quarto que fossem buscá-lo. Na mesa, diante dele, estava um rolo de pergaminho selado contendo uma completa confissão e o relato detalhado de sua vida. Finalmente, apareceu Finsterbach que queria apresentar o seu jovem amigo. Ele pegou o rolo de pergaminho e fez um sinal para que Gil seguisse. Então, entraram na igreja do posto de comando, onde Ervin abriu uma porta oculta debaixo das imagens, e eles desceram por uma estreita escada que saía numa espécie de porão, aparentemente sem saída. Lá, por ordem de seu guia, o rapaz deixou a capa e o traje. Descalço e usando apenas a roupa de baixo, Gil seguiu Ervin saindo do porão por uma porta ainda mais oculta do que a primeira. Passaram por um corredor, uma segunda escadaria, mais um outro corredor e saíram numa sala abobadada de pequenas dimensões, iluminada por tochas presas nas paredes, como todo o caminho que percorreram. Naquele lugar, diante de uma porta fechada, postava-se um cavaleiro com um cinto vermelho por cima do traje branco. Ervin parou diante dele e trocaram perguntas e respostas. Depois a porta se abriu e Ervin conduziu o neófito a uma segunda sala bem iluminada, ampla e arredondada, onde já estavam reunidos uns 20 cavaleiros. No fundo da sala, sobre uma plataforma de alguns degraus, havia uma grande e maciça caixa diante de um altar. No último degrau, postava-se um cavaleiro de capa vermelha, era o chefe da reunião e o receptor, como era chamado, do recém-iniciado. Gil foi colocado no centro da cela. Todos os presentes fizeram um círculo à sua volta e com rara perfeição cantaram um salmo. Ao término do canto, todos se aproximaram e colocaram as mãos sobre a cabeça e os ombros do neófito, que jurou em voz alta e clara obediência e fidelidade à Irmandade, como também absoluto silêncio até a morte sobre todos os segredos da iniciação. Depois disso, Gil foi levado à frente do receptor que, elevando ambas as mãos acima de sua cabeça, pronunciou uma fórmula que o libertava de qualquer lei, tradição, mistério e prescrição da Igreja Romana, a Nova Babilônia, e de seu chefe, o verdadeiro Anticristo. Em seguida, colocou um anel no dedo indicador da mão direita do novo irmão e vestiram-no numa túnica branca com um cinto vermelho. Depois de terem cantado uma nova prece, o chefe da reunião abriu a caixa colocada diante do altar e retirou de dentro dela um objeto metálico que, à primeira vista, parecia uma monstruosa cabeça humana. Um exame mais atento revelava que a cabeça tinha 3 faces, de uma criança, de um belo rapaz e de um ancião. Os olhos dos 3 rostos, confeccionados de algum composto químico fosforescente, reluziam como vivos e pareciam lançar um olhar flamejantes aos presentes. Aquele estranho objeto, aparentemente de origem oriental, pertencia muito provavelmente aos tempos arcaicos. Levantando com ambas as mãos, o chefe pronunciou em voz alta: O ser humano, uma unidade relativa, está contido na unidade absoluta do grande tudo. E o Alá, Alá, exclamaram os cavaleiros, fazendo profunda reverência. Em seguida, eles se aproximaram, beijaram o ídolo e encostaram nele as pontas dos seus cintos vermelhos. Gil foi o último a se aproximar. Assim que beijou a figura simbólica e encostou seu cinto nela, o chefe guardou-a de volta e sugeriu que ele examinasse o enfeite esculpido na tampa da caixa. Este se inclinou curioso sobre a tampa e viu um corpo feminino artisticamente esculpido com uma cabeça masculina e barbuda. A figura tinha numa das mãos o sol e na outra a lua. Ambas as mãos estavam acorrentadas a ferro. Esta é a imagem alegórica da ciência que você quer estudar, disse o chefe. A cabeça masculina representa o espírito, o corpo feminino, a matéria que deve ser vencida e controlada pelo pensamento, único princípio primário e criador, pois este deve dominar as forças da natureza personificadas pelas estrelas acorrentadas pela mente humana. Beijando a mão do chefe,
Gil afastou-se até os outros iniciados e recebeu de todos o ósculo da Irmandade. Então, foi entoado um hino em homenagem ao Baphomet. Em seguida, o chefe falou: Em nome do Deus da sabedoria, da luz e da paz, que adoramos, dou por encerrada esta reunião. Vão e introduzam o nosso novo irmão no templo da ciência. Os presentes retiraram-se em silêncio. Somente 3 cavaleiros, entre os quais estava Erwin Finsterbach, conduziram Gil aos quartos contíguos onde se situavam o arquivo, a biblioteca, o laboratório e o santuário secreto. Este último ficava num pequeno e circular subterrâneo, no fundo do qual, num pedestal, postava-se uma gigantesca figura de bode. Aos pés do ídolo chifrudo estava assentada uma mulher desnuda, coberta somente por seus longos e soltos cabelos. Seus olhos estavam vendados e, diante dela, no chão, estava caído um grande crucifixo de ébano. Erwin pegou das mãos da mulher uma taça cheia de um líquido fumegante e entregou-a para Gil, que verteu-o sem vacilar. Renegue tudo o que adorou até o presente momento. Renegue o passado sem quaisquer dores de consciência para deliciar-se com o futuro. Adore as criações da natureza e delicie-se tranquilamente com tudo o que lhe ditarem os instintos embutidos em você pela força criadora do universo. Somente os hipócritas veem tais prazeres como criminosos. O líquido que Gil tomou pareceu transformar em corrente de fogo o sangue que corria pelas suas veias. Como se tomado de loucura sacrílega, o jovem cavaleiro profanou o símbolo divino da eternidade e da redenção para entregar-se à adoração da matéria nas paixões mais animalescas que esta provoca. Capítulo 3. A partir daquele dia, Gil Beizemon tornou-se um apaixonado adepto da ciência secreta, um sacerdote do mal no sentido integral da palavra. Com demoníaca autossatisfação ele afundava-se no vício, deleitando-se nas paixões desordenadas com todo o ímpeto de sua natureza fogosa, arrastando consigo para todas as loucuras Erwin Finsterbach que era de natureza dócil, vacilante e completamente saturado de todos aqueles prazeres. Agora, entretanto, parecia que este estava eletrizado pelo contato com a jovem e forte personalidade de Gil, cuja alma de aço e de fogo afundava-se avidamente, sem qualquer freio nos profundos abismos do mal. Mas, coloquemos um véu sobre essas monstruosas ilusões que podem confundir a alma humana privada do apoio da fé pura e da consciência incorruptível. Assim passaram-se 2 anos, quando, então, Gil saturou-se daquela vida e, como consequência, sua alma despertou do pesadelo criminoso que acorrentava por tanto tempo. Ele, então, ficou horrorizado consigo mesmo, sentindo-se como um náufrago jogado pelas ondas que sobre um rochedo isolado. À sua volta reinava um deserto espiritual. O altar, junto ao qual ele outrora orava, fora demolido, a fé apagara-se e as aspirações puras foram destruídas. Ele experimentou tudo, pisoteou tudo, renegou tudo e cansou-se de tudo. Seu coração vazio ocultava agora uma dúvida angustiante, que arrastava sua alma pecadora na direção de todas aquelas ruínas do passado e do presente. Gil tomou-se sombrio, irritável e calado. Sua natureza nervosa e apaixonada procurava uma saída na ciência, mas, no estado de espírito em que se encontrava, todos aqueles sinistros segredos eram-lhe repulsivos e ele evitava o laboratório com o mesmo ímpeto com que antes ansiara. Quando desenfreado, o mal se torna difícil de domar, e ele o perseguia especialmente nas horas noturnas, quando o sono evitava suas pálpebras. Nesses momentos, parecia que sombras negras e horrendas vagavam em volta do seu leito como chacais cercando o cadáver. A lembrança dos horrores que realizara se reerguiam em sua mente em toda sua asquerosa nudez enquanto a consciência desperta acusava-o e condenava-o impiedosamente. Às vezes, Gil queria orar, mas o Deus renegado não lhe abria as portas do verdadeiro arrependimento, única coisa que poderia renovar sua alma e devolver-lhe a paz. Absorto em sua luta interior,
Gil não prestava atenção em Ervin, cujo estado de espírito era ainda pior, porque além de ter asco de si próprio sentia-se culpado, mesmo que indiretamente, pela queda moral de Gil. A alma dócil e amorosa de Ervin afeiçoou-se ao jovem templário, cujos dons musicais e o canto encantavam-no. A todos esses sofrimentos morais juntou-se ainda a preocupação com a ordem. Corriam boatos que estava sendo levantada contra ela uma séria acusação, a qual o Papa, por sua ira, ou o rei da França, por sua avidez, poderiam facilmente levá-la adiante. Apesar do orgulho e da consciência do poder que possuía, os templários que sabiam que tal acusação tinha fundamento, como Ervin e Gil, não podiam deixar de temer pelo futuro. Essa era a situação quando um fato inesperado deu nova direção às ideias e aos acontecimentos. Numa escura tarde de janeiro de 1307, o isolado posto de comando chefiado por Finsterbach recebeu a visita de um templário enviado pelo grão-mestre da ordem, levando uma mensagem extremamente importante e secreta que deveria entregar somente ao comandante. Quando ficaram a sós, o cavaleiro chamado Anselme de Rocher revelou que também era um iniciado e pediu a Ervin que convocasse todos os membros da Irmandade que estivessem naquele momento no posto de comando, pois as notícias e as ordens do que trazia eram muito importantes e referiam-se exatamente a eles. Os únicos membros da Irmandade secreta que estavam presentes no posto de comando eram Gil e mais um cavaleiro. Quando os quatro se reuniram num lugar distante de ouvidos indiscretos, Anselme de Rocher disse: Irmãos, trago péssimas novidades. Devo avisá-los, traidores penetraram em nossas fileiras e a ordem está correndo um terrível perigo, pior que a morte, pois o que nos ameaça é a vergonha e a desonra. Pessoas indignas denunciaram ao Papa sobre a nossa Irmandade de Iniciados e sobre os nossos ritos secretos, dando as nossas tradições e símbolos arcaicos a mais depravada interpretação. Estamos sendo acusados dos mais vergonhosos crimes e vocês já perceberam a terrível arma que caiu nas mãos dos inimigos da ordem, invejosos de sua riqueza e que temem o seu poder militar. O que acabei de contar lhes permitirá entender e avaliar melhor a utilidade e a importância das ordens enviadas pelo grão-mestre. O cavaleiro calou-se e ficou pensativo. Depois, tirou um rolo de pergaminho que trazia escondido junto ao peito. Os três templários, pálidos e preocupados, ouviam-no em silêncio. Já se sabe quem são os traidores? Perguntou de repente Gil Beizemon. Sim. Seus malditos nomes não são segredo, respondeu Anselme de Rocher, com ar sinistro. Um dos traidores é o antigo prior Montfaucon de Floirac, o outro é o cavaleiro italiano Nofodei. Estes desprezíveis traidores foram expulsos da ordem por uma série de maldades e, por exigência do grande prior Francisco de Peru, entregues a um tribunal eclesiástico e trancafiados na fortaleza de Toulouse. Querendo vingar-se do castigo inteiramente merecido, eles enviaram uma mensagem ao Santo Padre, na qual nos acusavam de simonia, magia negra e outros crimes. E não apareceu nenhum homem mais decidido que enfiasse um punhal na garganta desses nojentos traidores para calá-los para sempre. Perguntou Beizemon com olhar flamejante, dando um forte soco na mesa e fazendo tudo balançar. Quanto a isso, pode ficar tranquilo, irmão Gil, a justiça foi feita, respondeu Rocher, com um sorriso. Por ordens superiores os dois miseráveis foram soltos da prisão. Eles imediatamente puseram-se a caminho para visitar o Papa e testemunhar pessoalmente contra a ordem. Mas, você não foi o único entre os irmãos cujo punhal ardia na bainha e que desejavam manchar as mãos com o sangue dos traidores. Os nossos interceptaram-nos na viagem, julgaram-nos e executaram-nos no local. Skin de Floirac teve a cabeça cortada e o maldito italiano Nofodei foi enforcado como um cão. Nos rostos dos presentes apareceu uma expressão de satisfação. Mas, instantes depois, Finsterbach observou com ar sombrio: os acusadores estão mortos,
Mas a acusação continua viva e é uma arma poderosa nas mãos dos nossos inimigos. Isso porque nos acusam de infringir todos os nossos juramentos. Com certa razão, aliás. Pelo menos, em relação a nós, os iniciados, acrescentou Gil com ironia. Em todo caso, não seria Bertrand de Got, o Santíssimo Papa dos cristãos, que ficaria ofendido com a nossa heresia. O comportamento de Clemente V é evidente, suas aventuras amorosas não são segredo para ninguém. Nesse caso, tanto o rei quanto o papa são tentados pela nossa riqueza e se eles não brigarem entre si provavelmente se unirão contra nós. Mas, no presente momento, isso não vem ao caso e o importante são as ordens do grão-mestre, Jacques de Molay, que devo passar-lhes agora e que são preventivas. Portanto, irmãos, transmito-lhes formalmente que evitem quaisquer reuniões secretas até segunda ordem. Não deve haver nenhuma reunião e nenhum neófito deve ser admitido. Mesmo os irmãos que já receberam os estatutos não receberão o batismo de fogo, pois as bibliotecas, os instrumentos dos laboratórios e os símbolos secretos devem desaparecer por tempo indeterminado. Irmão Finsterbach, você será responsável para que todos os objetos que citei sejam secretamente enterrados nos subterrâneos do posto de comando ou em algum outro lugar tão oculto que possa escapar de qualquer busca. Mas, o importante, irmão Elvin, é que se apresse em cumprir essas ordens. Depois, você passará o comando ao irmão Ethelred, aqui presente, e irá a Veneza, passando no caminho por todos os nossos postos de comando para retransmitir-lhes as ordens que acabou de receber. Para que todos se certifiquem disso, vou entregar-lhe um documento que confirma a missão secreta de que foi incumbido. Daqui a 2 meses, ou um pouco mais tarde, você deve estar em Veneza onde aguardará novas ordens. Leve consigo um dos cavaleiros, se possível um iniciado, que seja de absoluta confiança para que possa ajudá-lo, finalizou Anselme. Pálidos e preocupados, os 3 templários ouviam atentamente o colega. Eles percebiam que se de Molay tinha achado necessário tomar medidas preventivas tão rigorosas, certamente o perigo que ameaçava a ordem era muito grande. Irmão Anselme, será que já levantaram um processo contra nós e nossos postos de comando estão ameaçados de sofrer uma busca, por isso o grande magistrado ordena que escondamos tudo? Perguntou Gil. Você faz perguntas sobre coisas que desconheço, respondeu o cavaleiro com um suspiro. No momento, tudo parece calmo. De Molay está em Paris e foi recebido com honras pelo rei. Embora ficássemos sabendo que Filipe e Clemente estão trocando opiniões sobre a acusação de Skin de Floirac. Não há dúvidas que uma terrível tempestade paira sobre nossa ordem. Por isso é bastante sensato ocultar tudo que possa nos comprometer. Sem dúvida. Mas, apesar de tudo isso, me parece improvável que eles nos ataquem abertamente. Nossa ordem representa a mais poderosa organização militar da Europa e é o Papa, naturalmente, é mais vantajoso ter-nos como uma forte arma do que entregar-nos à avidez do rei Filipe, observou Finsterbach depois de pensar um pouco. Sua lógica é correta, irmão. Mas, você se esquece que este Papa é uma criação do rei da França. Bertrand de Got deve-lhe a sua eleição e é difícil dizer que tipo de acordo eles fizeram antes disso. Ouvi dizer que tiveram um encontro secreto quando Bertrand ainda era arcebispo em Bordeaux, observou Gil. É verdade. Ambos foram secretamente a Saint-Jean d'Angely e se encontraram na floresta. Mas antes estiveram juntos na missa e juraram silêncio absoluto sobre as negociações que realizariam. Por fim, eles se encontraram. O rei mostrou ao arcebispo alguns pergaminhos, provavelmente, cartas dos delegados do conclave e contou-lhe algo a meia voz. O rosto de Bertrand, enquanto ouvia, refletia uma expressão de cobiça. Ele ficou tão interessado que se esqueceu de tudo e jogou-se aos pés de Filipe gritando, ó, meu rei!
Agora vejo que me ama e quer retribuir-me o mal com o bem. O Senhor manda e eu obedecerei. Depois disso, o rei levantou, beijou e continuou a falar-lhe algo a meia voz por bastante tempo. Pois é. Seria muito interessante saber o que foi combinado nesse encontro. Mas, irmão Anselme, como ficou sabendo tantos detalhes desse encontro secreto? Perguntou Finsterbach, curioso. Oh, não existem segredos que não venham à tona nesse mundo de Deus. Quanto ao que acabei de lhes contar, fiquei sabendo pelo meu primo que, na época, foi capelão do arcebispo e o acompanhou a San Jean d'Angely. Em todo caso, agora que Bertrand de Digo tomou-se Clemente V, ele pode não cumprir o prometido. Essas coisas acontecem, interrompeu Gil, zombeteiro. Naturalmente, se isso afetar seus interesses e ela puder realizá-lo. No momento, a questão resume-se no seguinte: ele poderá nos oferecer proteção? Isso lhe trará alguma vantagem? Infelizmente, nisso existem dois momentos desfavoráveis para nós. Que momentos? O primeiro é que Clemente sempre sofreu por falta de dinheiro. A linda Brunisanda Talleyrand de Perigord, sua amante, está arruinando-o impiedosamente e custa-lhe, como dizem, mais caro que uma cruzada. Se ele dividir com Filipe a nossa herança, isso vai acertar bem as suas finanças. Na memória das pessoas jamais houve tantos escândalos na igreja. Primeiro, o processo de Bonifácio VIII e sua morte horrenda. Em seguida, a não menos escandalosa morte de Benedito XI. E, finalmente agora, o Papa Clemente, um ladrão, um assaltante e um esbanjador. Dá até para pensar que chegaram os tempos do Anticristo, disse o cavaleiro Ethelred de Rosenberg, que até então ouvia calado, sem participar da conversa. Você não é o único a pensar assim, irmão Ethelred. Parece que o próprio Deus voltou as costas para esses padres indignos que profanam o trono de São Pedro. Bonifácio foi vítima dos demônios ainda em vida e morreu em agitada loucura, sem arrependimento, confirmando as palavras proféticas de seu predecessor celestino: você subiu ao trono como raposa, irá comandar como um leão e morrerá como um cão. Benedito XI morreu envenenado com figos que lhe serviu no almoço uma mulher toda encapuçada que se autodenominou como monja de Santa Petronila de Perugia. Não sabemos qual vai ser o fim de Clemente, mas o seu início não foi nada feliz. Há 2 anos, quando ele foi coroado em Lyon, durante a passagem do cortejo ruiu um muro com os espectadores. O rei ficou ferido. O duque da Bretanha morreu e o papa foi jogado ao solo e sua tiara caiu no chão. Uma semana depois, quando Clemente deu um banquete, seus homens discutiram com os homens do cardeal e durante a briga foi morto o irmão do papa. Na época, todos comentaram esses acontecimentos e consideraram-nos maus presságios. Sim, são tempos difíceis para a cristandade e para a ordem. Mas, irmão Anselme, você ainda não nos falou do segundo momento desfavorável para nós. Pode nos contar? Perguntou Finsterbach. Vocês já irão perceber o quanto esse momento é triste e perigoso para nós. Estou falando da briga declarada do Papa com o nosso grão-mestre. Santo Deus! Como isso foi acontecer? A briga foi inevitável por causa das circunstâncias. Aconteceu o seguinte: alguns meses atrás o grão-mestre recebeu ordens do Papa para comparecer à sua presença a fim de discutir o projeto de uma nova cruzada. Isso, provavelmente, serviu apenas de pretexto, pois todos sabem que, no presente momento, é impossível qualquer expedição à Terra Santa. O verdadeiro plano do Papa era transformar-nos em arma contra o rei, mas ele não soube conduzir o plano. Na época, Dumoulin encontrava-se em Limousin com todos os comandantes da ordem. Não sei por que motivo ele os levou para lá junto com o arquivo e todos os tesouros.
Eles partiram de Chipre em 2 galeiras num total de 60 cavaleiros e dirigiram-se diretamente a Poitiers, onde então estava o Papa. Lá aconteceu o encontro do Santo Padre com o grande magistrado. Durante a conversa sós, o Papa informou a Jacques de Molay que tinha decidido formar uma única ordem reunindo templários e hospitalários, formulando-lhes novos estatutos, o que daria um fim à nossa antiga rivalidade. Como vocês sabem, esse projeto não é novidade, mas sempre encontrou uma oposição tão forte que deixaram-no de lado. Segundo pessoas bem informadas, a bela Brunizande estava implicada nesse plano. Unidos aos hospitalários, sob o comando de uma pessoa obediente à vontade do Papa e suficientemente oprimidos pelos novos estatutos inventados por Clemente e Brunizanda, nós não seríamos perigosos a mais ninguém. Mas, o grão-mestre recusou-se terminantemente, apesar da ira do Papa, e eles então se separaram brigados, concluiu. Os cavaleiros trocaram olhares preocupados. Na situação atual, a briga entre Clemente de Molay era uma verdadeira desgraça. Depois de um momento de silêncio, Gil levantou a cabeça e disse orgulhoso: tudo isso é muito triste. Apesar de tudo, estou convencido de que ninguém ousará nos atacar abertamente. Somos uma força. Podemos ser atacados em função das acusações de Floirac de Nofodé e as nossas riquezas que são muito tentadoras. Mas, o que for, será. Em todo caso, é preciso tomar o maior cuidado. Até acho que Thomas Bérard e Guilherme de Buju, ao criarem a Irmandade dos Iniciados, prestaram-nos um péssimo favor. Só nos resta confiar no futuro. Agora, caros irmãos, vamos terminar a conversa. Fiz uma longa viagem e estou exausto. Entregando a Finsterbach o certificado do grão-mestre, o cavaleiro Rocher foi descansar por algumas horas. No dia seguinte, ao amanhecer, partiu do posto de comando para cumprir o restante da sua missão. Após a partida do mensageiro de Molay, teve início a execução das ordens recebidas. Primeiramente, os símbolos secretos foram murados num esconderijo feito com tal propósito na espessa parede do posto. Em seguida, desapareceram os livros e os manuscritos da biblioteca e os instrumentos dos laboratórios. Eles foram enterrados nos porões e nas criptas ou ocultos em caixões, que depois foram cuidadosamente enterrados. Todos esses trabalhos tomaram muito tempo porque exigiam extremas precauções e realizavam-se somente à noite. Finalmente, 2 meses e meio após a partida do cavaleiro Rocher, tudo estava concluído e o posto de comando podia enfrentar a mais rigorosa busca tranquilamente, pois o mais cuidadoso exame não traria resultado algum. Finsterbach preparou-se para viajar a Veneza, levando consigo Gil Baisemont's, seu companheiro inseparável. Essa viagem despertava as mais controvertidas sensações no espírito de Ervin. A ideia de ver a filha enchia o seu coração de alegria e de tristeza. Como iria ser o seu encontro? Quando se separaram, Elisa tinha apenas 5 anos. Agora, ela era uma mulher de 16 anos, uma criatura completamente nova e desconhecida para ele tanto quanto ele próprio era estranho à filha, que muito provavelmente o esquecerá por completo. A imagem de Elisa trouxe-lhe à mente milhares de outras lembranças de sua vida passada. Paola, Hildegard e a vida pura, simples e honesta que levava até o momento fatal em que vestiu a túnica branca dos cavaleiros do Sion, sob a qual se ocultava tanta lama. A lembrança de todas as suas ações, enchiam a sua alma de horror, desespero e vergonha. Em tais momentos, Ervin quase temia o encontro com Elisa. Como ousaria abraçar aquela inocente criança? Como ousaria nela encostar os seus próprios lábios profanados pelas blasfêmias? Sombrio, preocupado e com o coração apertado, Ervin partiu do posto de comando na companhia de Gil e de numeroso séquito de escudeiros e guerreiros. Quer ajudar o canal? Seja membro.
Com apenas 8 ou 30 reais por mês, você estará apoiando o meu trabalho, e poderá cancelar no momento que desejar. E também pode fazê-lo através de PayPal. Gratidão. Capítulo 4. Passaram-se cerca de 10 dias desde a visita de Murphy, mas a irritação provocada no espírito de Elisa pelo relato do cavaleiro não se acalmava. Qualquer lembrança de Raymond desencadeava em sua alma uma tempestade de raiva e nojo tal que Vart e Fulvio nem tentavam mais convencê-la, deixando tudo ao tempo. Ela se relacionava bem apenas com Giovanna, que compartilhava de seus sentimentos e expressou a Raymond sua desaprovação quanto ao comportamento dele de um jeito nada lisonjeiro. Certa manhã, Elisa se arrumou para ir passear. Junto à janela aberta, aguardava a chegada da gôndola com o senho franzido, completamente absorta nos próprios pensamentos. Era meado do mês de abril e os dias já estavam mais quentes e agradáveis. Os raios do sol brincavam alegremente na água do canal, mas Elisa, entretida nos próprios pensamentos, não prestava atenção em nada e ficou desagradavelmente surpresa quando o pequeno pajem irrompeu no quarto e murmurou com voz preocupada: Madonna Elizabeth, tenha a bondade de ir até a sala dos Macabeus. Chegaram 2 cavaleiros que desejam vê-la. Lorenzino, você continua bobo e, como sempre, não entendeu direito o que lhe disseram. Provavelmente os cavaleiros chegaram para ver o Sr. Fulvio, mas ele não está em casa e você deve dizer-lhes isso. Já devia saber que eu nunca recebo desconhecido. Além disso, estou indo agora a Vila Marino, respondeu Elisa com impaciência. Não, não. É a senhora que eles desejam ver, insistiu o garoto. Eles não são simples cavaleiros. São templários. Um deles usa um nome alemão muito difícil. Algo como Finterbaco, acrescentou Lorenzino, meio confuso, meio rindo. Elisa ficou muito pálida. Não foi difícil perceber pelo tagarelar do pajem que este se referia ao nome Finsterbach, e o único templário que possuía aquele nome era o seu pai, de quem ela guardara estranhamente uma clara lembrança, apesar dos anos passados desde a sua separação. Ele jamais mandara notícias, jamais lhe enviara uma única carta. Ela sabia apenas que ele vivia no longínquo posto de comando na Alemanha do Norte. E, agora, aparecia ali. O coração da moça disparou. Tomada por um sentimento de curiosidade e de alegria, Elisa livrou-se do estupor provocado pela inesperada notícia e saiu quase correndo. A sala dos Macabeus era longa, estreita e estendia-se paralelamente ao canal. Era dividida por uma arcada com um pesado cortinado de veludo de cor granada, formando 2 ambientes de menor porte. O primeiro deles estava vazio. Elisa passou rapidamente por ali, levantou o cortinado e estancou indecisa. Um dos templários estava parado junto à janela e olhava as gôndolas que deslizavam pelo canal. O outro cavaleiro apressou-se a levantar da poltrona e, visivelmente emocionado, deu alguns passos em sua direção. Toda a atenção da moça concentrou-se nele. Apesar de muito mudado, Elisa reconheceu imediatamente o pai. Sua palidez, a expressão sofredora no rosto e o tremor nervoso dos lábios provocaram nela compaixão e despertaram em seu coração juvenil todo o antigo amor filial. Querido pai! Finalmente você chegou, exclamou. Elisa jogou-se nos braços do cavalheiro e abraçou-o com uma inocente afeição infantil. Naquele momento, Ervin esqueceu-se de tudo. Ao ver a filha, felicidade e tristeza mesclaram-se em sua alma, causando-lhe uma dor quase física, mas tudo desapareceu quando ele ouviu o seu alegre chamado e sentiu o beijo de sua fresca e rósea boquinha. Por instantes, o pai apertou-a convulsivamente ao peito, depois, afastando-a, disse com olhar flamejante: Deixe-me admirá-la, Elisa. Não consigo me conformar com a ideia de que a pequenina garotinha que ficou em minha memória transformou-se de repente numa mulher tão encantadora.
Você é muito parecida com sua falecida mãe e, ao mesmo tempo, completamente diferente, acrescentou ele. Elisa nada respondeu. Ela, então, defrontou-se com o olhar sinistro do jovem templário, que lhe causou uma má impressão. Ervin notou para onde se dirigia o olhar da filha e apressou-se em dizer: Minha cara criança, permita-me apresentar-lhe o meu amigo e companheiro de armas, Cavaleiro Gil Bezemon. Peço-lhe que seja atenciosa com ele. Um amigo de meu pai sempre poderá contar com os meus melhores sentimentos, afirmou Elisa amavelmente, estendendo a mão para Gil. Este lhe fez uma profunda reverência. Depois, sentaram-se e entabularam uma animada conversa. Elisa fazia perguntas sem parar e suas inocentes observações obrigavam Ervin a rir involuntariamente. Ela, então, foi buscar um retrato miniatura do cavaleiro antes de entrar na ordem e passou a compará-lo com o original atual. Pai, como você envelheceu e mudou, exclamou ela com compaixão. O seu olhar já não é mais tão doce e sonhador. Meu pobre pai. Você certamente sofreu muito. Não me diga que é tão difícil ser um templário. A vida de um monge guerreiro está longe de ser alegre e os maus momentos da guerra que suportei na Palestina não foram feitos para rejuvenescer as pessoas, revelou Ervin com um sorriso. Você acha que foi fácil para mim suportar a solidão e a separação de uma pessoa que me é tão cara? Elisa agarrou o pai pela mão e levou aos lábios. Esqueça isso, pai. Agora, vou amá-lo tanto que você será inteiramente recompensado pelo tempo que ficou privado disso, disse ela alegremente. Espero que fique em Veneza. Por aqui temos um grande posto de comando e você pode transferir-se para cá. Não quero que vá embora novamente. Você e seu amigo devem hospedar-se em nossa casa, acrescentou ela, lançando um olhar para Gil, que estava sentado de lado sem participar da conversa. Puxa, você é muito rápida em suas decisões. Mas, será que o Sr. Falery compartilha do seu desejo de nos ter como hóspedes aqui? Perguntou Ervin com um sorriso que se transformou numa sonora risada quando viu o ar de surpresa refletido no rosto de Elisa. Sua observação comprova que você realmente não conhece nada da minha vida. Aqui, no Palácio Falery, eu sou a dona. Todos me obedecem como ao próprio Fúvio. Até hoje, nunca, ela acentuou a palavra nunca, aconteceu que ele não aprovasse alguma decisão minha. Vou imediatamente ordenar que preparem os aposentos para vocês. Fique aqui, minha filha. Deixe-me matar a vontade de admirá-la. Quanto ao seu convite, por mais que ele seja tentador, nem eu nem o irmão Gil podemos aceitá-lo. Os nossos estatutos só nos permitem aproveitar a hospitalidade de terceiros em lugares onde não existem instituições da ordem. Como você mesma sabe, Veneza não se enquadra nesse caso. Mas, pelo tempo que tiver de ficar por aqui, serei um assíduo frequentador de sua casa. Agora, diga-me, o Sr. Fúvio está em casa? Eu e Gil gostaríamos de cumprimentá-lo. Fúvio está na casa de um primo, Mark Foscari, que aniversaria hoje, mas deve voltar logo. Quanto ao vovô Conrad, estamos aguardando seu retorno hoje à noite. Ele está em Monte Roque, um pequeno castelo de Fúvio perto de Pádua, onde foi passar alguns dias. Quero muito ver o tio Conrad. Voltarei à noite para visitá-lo se ele não estiver exausto demais para me receber. Quanto ao Sr. Falery, podemos aguardá-lo. Mas, chega de falar sobre mim, acrescentou Ervin. Conte-me, como passou todos esses anos. Wolfram, em suas cartas, era extremamente lacônico. Resumindo, sei apenas que ele afastou-a da casa dele por motivos muito sérios e confiou a Giovanna Villamarino. Na última correspondência que recebi há uns 2 anos,
Wolfram comunicava que você e o Barão Vart estavam vivendo na casa de Faleria e que ele pretendia ir a Veneza para vê-la por ocasião de sua maioridade. E depois pretendia levá-la a Riefenstein ou mandar Raymond para cá, a fim de que ele pudesse conhecê-la melhor antes do início de uma vida em comum. Por isso, ao chegar aqui, eu não estava certo de encontrá-la na cidade. Mas, onde está o seu marido? Você o ama? Está feliz com ele? As últimas perguntas fizeram o rosto de Elisa tornar-se sombrio e os olhos faiscarem de raiva. Ela já ia abrir a boca para expressar sinceramente todo o desprezo que sentia por Raymond, mas conteve-se a tempo, pois lembrou que na sala havia um estranho e, então, respondeu disfarçando. Raymond visitou-me no ano passado. Na época, eu estava gravemente doente e ele fez a promessa de ir orar junto ao Santo Sepulcro se Deus me poupasse a vida. Ele ainda não retornou de sua peregrinação. Dando tal explicação diplomática, Elisa jogou um olhar atento sobre Gil, sem se dar conta, e um rubor de irritação espalhou-se pelo rosto dela ao notar uma expressão irônica nos olhos escuros do templário. Provavelmente ele tenha percebido o desentendimento dela com o marido. Mas, de que forma? Elisa não teve mais tempo de pensar em nada, pois naquele instante Fúvio entrou e a conversa mudou de rumo. O veneziano e Finsterbach conheciam-se desde os tempos em que este último casou-se com Paola. A conversa entre eles, naturalmente, versou sobre o passado e sobre acontecimentos desconhecidos para Elisa. Gil, que se mantinha todo o tempo à parte, aproximou-se da jovem condessa e conseguiu entretê-la tanto com a sua conversa que ela logo esqueceu a irritação provocada pela sua descabida ironia. Fúvio fez os dois cavaleiros ficarem para jantar e combinou com Erwin que durante o tempo que ele permanecesse em Veneza fosse um convidado assíduo no Palácio Faleria. Até reservou-lhe um quarto para que passasse a noite lá, no caso de lhe atrasar-se ou simplesmente não querer retomar ao priorado. Todos ficaram conversando até tarde. Erwin ansiava ver o Barão Vart, mas ele não chegou. Quando os dois cavaleiros estavam saindo, Fúvio convidou gentilmente Gil Bezemon para visitá-los junto com o amigo, pois ele também seria bem-vindo àquela casa. Após a partida dos visitantes, Elisa foi deitar-se, mas não conseguia dormir. Os acontecimentos emocionaram demais a moça que, no silêncio da noite, começou a colocar em ordem suas impressões e os pensamentos. O encontro com o pai despertou nela toda a grande afeição que sentia por ele desde a infância. A amarga melancolia que se refletia nos olhos de Erwin enchia de compaixão o coração da filha. Provavelmente, a vida que ele tinha escolhido não lhe trouxera a felicidade. Oh, para que fora ele vestir o traje dos templários, que acabou por separá-los. Se ele tivesse ficado, ela jamais teria ido morar no castelo Riefenstein, o asqueroso casamento com Raymond também não teria acontecido e tudo seria diferente. A lembrança de Raymond encheu-a novamente de raiva. Se, naquele instante, o marido estivesse ao alcance de suas mãos passaria maus bocados. Mas, para a felicidade de Raymond, ele estava longe. Então, os pensamentos de Elisa mudaram de direção e concentraram-se em Gil Bezemon. No início, ela passou a compará-lo com o marido e todas as vantagens ficaram para o templário. Os traços enérgicos do rosto dele, o fogo sinistro e devorador que ardia em seus olhos, a desilusão e até o amargo sarcasmo que soava em suas palavras, tudo lhe agradava. Passou, então, a fazer milhares de suposições sobre as causas que criaram tal estado de espírito num rapaz tão jovem, belo e saudável. Talvez ele tivesse vestido o hábito dos cavaleiros de Sion contra a própria vontade. Ou um amor infeliz e sem esperanças envenenara a sua vida. Talvez, o pai dela, que se dizia amigo do jovem templário, pudesse explicar as questões que a interessaram tanto a ponto de Elisa ter esquecido completamente Raymond. Quando estava adormecendo,
A imagem de Gilbeizemon ainda pairava em sua mente. No dia seguinte, Finsterbach chegou sozinho. Elisa ficou irritada e desforrou em Raymond quando Ervin começou a inquiri-la mais detalhadamente sobre suas relações com o marido. Esquecendo completamente os conselhos de Fulvio de que fosse paciente e indulgente, Elisa contou, sem atenuações, todas as proezas do conde, as suas aventuras amorosas com Beatrice, que custara a ela um ferimento quase mortal, e a peregrinação que o levou a uma criminosa ligação com uma judia com quem se banqueteava em Jerusalém esquecendo a honra e o dever. Por fim, tremendo de indignação, declarou que resolvera separar-se terminantemente daquele homem imoral e implorou ao pai que ajudasse. Ervin, surpreso e amargurado, ouviu-a calado. Ele, naturalmente, não culpava Raymond com tanta severidade quanto sua filha. A ligação dele com Beatrice tinha algumas atenuantes e Arnulf poderia facilmente ter exagerado na história das aventuras amorosas do conde com a judia. Em todo caso, tais desavenças não previam nada de bom para o futuro, apesar de não achar que a filha precisasse da separação com o filho de seu amigo. Percebendo que o momento não era propício para uma conversa séria, ele limitou-se a dar a seguinte resposta. Pessoalmente, minha querida, não posso ajudá-la, mas pedirei a Fulvio e a Vart para usarem de sua intimidade com o Santo Padre. De minha parte, prometo que escreverei a Wolfram. Vou pedir-lhe que use de toda a sua influência paterna para obrigar o filho a libertá-la desses odiosos laços. Mas, antes de empreender qualquer coisa é preciso aguardar a chegada de Raymond. No caso de eu precisar partir antes do retorno dele, vou deixar com você a carta prometida. Elisa ficou satisfeita com a promessa. A conversa franca com o pai acalmou a sua raiva infantil e ela deixou-se facilmente levar para outro assunto, bem mais agradável. Começou a contar sobre a sua vida feliz com Vart e Fulvio, que a cercavam de atenções e cobriam-na de presentes. De repente, ela se lembrou que o barão Vart havia chegado pela manhã e tinha se retirado imediatamente para os seus aposentos para descansar da viagem noturna, mas incumbiu Elisa de transmitir ao pai que estava feliz em poder vê-lo e estaria aguardando em seu gabinete de trabalho após o jantar, ao qual não compareceria. As palavras de Elisa fizeram Ervin empalidecer levemente e ele dominou com dificuldade a sinistra preocupação que se assenhorou dele. Tantas vezes desejou ardentemente ver seu velho mestre, mas, agora que chegava o momento do encontro, seu coração apertava-se com a aguda dor da vergonha e do temor. Ao término do jantar, Ervin desculpou-se diante de Fulvio e pediu à filha para indicar-lhe o gabinete de trabalho do barão. Elisa prontificou-se imediatamente a acompanhá-lo até lá. Sem esperar resposta, e continuando a tagarelar, ela agarrou o cavaleiro pela mão e arrastou consigo, mas, constrangida com o sombrio silêncio do pai, também se calou e só diante da porta do gabinete do velho sábio falou baixinho. E aqui? Você agora vai entrar no saguão. A porta em frente leva ao gabinete do vovô. Ervin passou indeciso e lentamente pelo primeiro quarto, parando diante do pesado cortinado. No mesmo instante e ouviu-se a voz de Conrad. Entre. Ervin obedeceu. O velho estava assentado diante de uma mesa abarrotada de manuscritos e iluminada por 2 candelabros com velas. Apoiando a cabeça no braço, Conrad dirigiu ao visitante um olhar triste e severo. Ervin deu alguns passos na direção do barão, depois rapidamente ajoelhou-se e, abaixando a cabeça, murmurou. Mestre. Sou indigno de aproximar-me de você, pois a sua profecia se cumpriu. Manchei o meu traje branco e reneguei o símbolo sagrado que devia adorar. Sinto-me pior que Judas e, mesmo assim, anseio com todas as forças do meu espírito receber seu conselho e seu apoio. A emoção impediu de prosseguir. Conrad levantou-se rapidamente, ergueu o templário e apertou-o amorosamente ao peito. Meu pobre Ervin.
Lamento profundamente por você, mas não o condeno. Que juiz terreno pode condená-lo mais impiedosamente do que a sua própria consciência? Não esqueça que o arrependimento e o remorso são âncoras da salvação que o céu joga ao criminoso. Aquele que agarrar-se energicamente a estes, conseguirá chegar ao porto da salvação. Percebendo que um tique nervoso agitava o corpo de Finsterbach e que seus olhos anuviavam sem lágrimas, Vart fê-lo sentar-se num banquinho ao seu lado, apertou-lhe a mão e dirigindo-lhe o seu olhar límpido, dócil e profundo, disse amigavelmente: Vejo pelo seu rosto, meu pobre Ervin, que suportou muitos sofrimentos morais, mas reconhecer o mal é o primeiro passo para a cura. Sempre o amei e o tratei como um filho e sei que tem absoluta confiança em mim. Portanto, abra-me a sua alma, isso irá aliviá-lo. Você sabe que tudo farei para devolver a paz à sua alma dolorida. Ervin apertou forte a mão do barão. Em seguida, após um instante de silêncio, passou a contar-lhe a meia voz a sua vida desde a época em que se separaram. Não suavizou nem ocultou seus atos insanos, evitando somente os detalhes escabrosos e sacrílegos da asquerosa seita a qual pertencia. Contou também sobre Gil e disse que lamentava profundamente que um infeliz acaso tivesse revelado ao rapaz a existência da irmandade secreta. Para aquela natureza impetuosa, atraída pelo mundano, o conhecimento da ciência oculta tornou-se uma infelicidade e um desastre. Como monge que odiava o hábito, ele tornou-se um terrível servidor do mal e arrastou-me consigo para muitos exageros, acrescentou Ervin com um suspiro. Mas cansou-se rapidamente do mal e agora, tanto quanto eu, é consumido pela saturação e pelo remorso. Jamais me senti tão infeliz como no momento em que soube que me enviavam a Veneza e queria ver Elisa. Eu, que ansiava tanto apertar ao coração a pessoa mais querida para mim, a pessoa que foi a encarnação da minha juventude e da felicidade, ao mesmo tempo temia e tinha vergonha desse encontro. Como ousaria tocar com meus lábios profanados na inocente face dela? O que aconteceria quando seu olhar puro lesse no meu constrangimento, e ela estremecesse instintivamente ao toque de seu criminoso pai? Esses pensamentos, tio Conrad, estavam me enlouquecendo. Apesar das tarefas extremamente cansativas de que fui incumbido, orei bastante implorando para Deus me perdoar e me purificar. Foi um tempo terrível. Você mesmo sabe como é difícil a um pecador arrependido livrar-se das forças do mal, às quais ele se ligou tão descuidadamente. Os espíritos do mal se amarram àqueles que os invocam, torturando-os, tentando-os e até aniquilando-os se estes desejarem livrar-se deles. Na época, tive de enfrentar uma terrível batalha com meus inimigos invisíveis, mas mantive-me firme e não paro de orar e de me arrepender. Eu, naturalmente, estou longe de adquirir a paz espiritual, pois o remorso me tortura. Entretanto, sinto-me extremamente feliz por ter conseguido purificar-me um pouco antes de encontrar minha filha. O amor que Elisa demonstra por mim é uma grande dádiva de Deus que não mereci, revelou Ervin. Deus deu essa filha a você para que o seu sentimento puro sirva-lhe de apoio. De minha parte, posso ajudá-lo com indicações sobre purificação, revelou o barão Vart, apertando amigavelmente a mão do seu ex-discípulo. Depois, a conversa tomou um rumo científico e absorveu a tal ponto os interlocutores que somente um olhar lançado por acaso no relógio lembrou-lhes que já era tarde e que já passava da hora do templário retomar a casa da ordem. Ervin despediu-se apressadamente do barão e foi embora sem ver Elisa. Capítulo 5. A época a seguir foi para Elisa cheia de diferentes emoções. Seu pai era um visitante assíduo na casa dos Falaise. Gil passou a acompanhá-lo com uma frequência cada vez maior e sua presença provocava na moça uma estranha impressão que ela não conseguia explicar. Sentia um misto de atração e de repúdio pelo jovem templário. Quando os grandes e aveludados olhos negros de Gil, sombrios e faiscantes, dirigiam-lhe o seu olhar enigmático, Elisa se assustava.
Em outros momentos, quando o rapaz parecia alegre e descontraído, seu olhar brilhava com inteligência e seu rosto iluminava-se com um sorriso encantador. Elisa não conseguia tirar os olhos dele. Ela ria junto com Gil, conversavam animadamente e trocavam finas piadas.